seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando a festa de São Marcos Evangelista. Marcos era primo de Barnabé, e Marcos acompanhou Paulo em sua primeira viagem, e depois também o seguiu até Roma. Foi discípulo de Pedro, de cuja pregação se fez intérprete no Evangelho que escreveu. Atribuiu-se ele a fundação da Igreja de Alexandria. Marcos escreveu o Evangelho do início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual a psicologia presente no Evangelho segundo São Marcos é do servo. O nosso Senhor Jesus Cristo se fez servo. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós temos que estar servindo, que ser servo, que Deus se fez humano e se fez servo. E São Marcos apresenta o início do ministério da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Oremos. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos a simular de tal modo seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, segundo São Marcos, o nosso Senhor Jesus Cristo manifesta-se aos 11 discípulos e envia-os com poder e autoridade para anunciar o Evangelho a toda a gente e curar todos os tipos de doenças e enfermidades de todas as pessoas. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui São Marcos, que nós estamos celebrando hoje, apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo manifestando-se aos 11 discípulos. Manifestando-se é o Senhor ressuscitado manifestando-se aos 11 discípulos e enviando-os com poder e autoridade para anunciar o Evangelho a toda a criatura. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e a psicologia presente no Santo Evangelho de hoje, neste sabadão, é crer. Vemos a psicologia presente, já encontramos a psicologia presente, é crer. É crer e estar revestidos da Palavra de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos que quem crer e for batizado será salvo. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, creiamos, tenhamos fé, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Quem crer, o nome é escrito no livro da vida. É crer, é fazer a vontade de Deus, é andar revestidos da Palavra de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quem crer, o nome é escrito no livro da vida, tem a vida eterna para sempre em Cristo Senhor. Que, como bem sabemos, que a vida eterna começa aqui, começa agora. A vida eterna é permanecer em Deus e fazer a vontade de Deus. Estejamos em Deus, que Ele está em nós. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quem não crer, quem não fizer a vontade de Deus, aqui encontramos esta perícope chamando todos os entes humanos à conversão, para que todos se convertam e tenham a essência segundo a essência de Deus. Que quem não crer já é condenado, quem não crer será condenado. É quem não fizer a vontade de Deus, não tiver amor e caridade, não viver a justiça. Que nesta perícope está chamando todos os entes humanos à conversão, para que todos se convertam, sejam justos, sejam perfeitos, tenham a essência segundo a essência de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quem crer, expulsa demônios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e fala novas línguas. Quem crer, quem tiver fé, quem permanecer em Cristo, expulsa todos os tipos de demônios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os tipos de demônios sejam derrotados. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
todos os tipos de demônios, todos os espíritos malignos sejam derrotados, sejam precipitados para sempre. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as forças malignas sejam derrotadas para sempre. E quem crê vai falar novas línguas. Falar novas línguas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é falar na linguagem dos anjos, é falar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso encontramos também na literatura do Santo Evangelho: se pegarem serpentes venenosas ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, entendamos bem. Não vamos chegar e pegar uma serpente venenosa jamais. Temos que entender a realidade desta perícope do Santo Evangelho. É que quem crer, quem está em Cristo, nenhuma coisa mal os atinge, que o mal é derrotado para sempre. Que vemos tantas pessoas com o sabor venenoso, mas quem está em Cristo, esse veneno é derrotado. Encontramos tantas serpentes em nosso cotidiano, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, essas serpentes sejam derrotadas e esses venenos sejam derrotados para sempre. Tudo o que é mal é precipitado, é derrotado para sempre. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura de todos os seres humanos que estão enfermos. Que vemos, o Senhor enviou os discípulos com poder e autoridade. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, envia a todos nós com poder e autoridade. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou-os com poder e autoridade, e também, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Vemos a lógica que temos que estar visitando os enfermos, orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura de todas as pessoas que estão enfermas. Orando, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, impondo as mãos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós impomos as mãos sobre os doentes e todos os doentes sejam curados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou os 11 com poder e autoridade, o nosso Senhor Jesus Cristo foi levado ao céu, de onde ele veio, e sentou-se à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós encontramos a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, e enviando os seus discípulos com poder e autoridade, e depois a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele sobe ao céu de onde ele veio, vemos na sua humanidade, e sentou-se à direita de Deus. Sentou-se à direita de Deus, ele é glorificado, e todos nós somos glorificados nele. E assim, os discípulos fizeram tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo os mandou. Eles saíram pregando por toda parte. Vemos a missão apostólica dos 11 apóstolos, que, como bem sabemos, que cada um dos apóstolos foi para uma região, da Índia, na Ásia, na Etiópia, na África, outros ficaram na região, pregando em todas as regiões. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, somos todos nós
que o nosso Senhor Jesus Cristo envia a todos nós com poder e autoridade. E vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora e orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. E por isso o Senhor enviou os apóstolos e depois o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais. Confirmava na sua palavra por meio de sinais, é na força de vosso Espírito. Por isso, estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora e curar todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas, orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo todos os tipos de demônios sejam derrotados. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas que estão enfermas sejam curadas. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, anunciando o Evangelho por todos os meandros da sociedade e orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura e pela libertação de todos os seres humanos. E permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo, e vejamos novas todas as coisas.